Se você comprou um iPad ou um tablet Android, sabe que existe no mercado várias opções de caderno para você comprar, baixar ou assinar. Os mais famosos são o GoodNotes 6 e o Notability, os dois com versões gratuitas ou podem ser pagas também para você desbloquear funcionalidades extras. Além desses dois apps, existem outros menores, como o Note Shelf 3, que a gente vai falar hoje, que para mim é um dos melhores quando se trata de versão gratuita. A versão premium dele é ótima, mas a gratuita tem várias vantagens que o GoodNotes e o Notability não têm nas suas versões gratuitas. Mas antes de falar das versões gratuitas, os preços são: o GoodNotes 6 possui duas modalidades de compra. A primeira é a assinatura anual, que custa R$ 50, e a outra é a compra única, você só vai pagar uma vez pelo aplicativo, e ela custa R$ 150 atualmente. O Notability não tem essa opção de compra única, você tem que assinar anualmente e ele hoje custa R$ 71. Já o Note Shelf 3, que a gente vai falar em detalhes hoje, ele tem uma versão gratuita muito boa, mas se você quiser desbloquear mais algumas funções, ele não tem versão assinatura, ele é compra única e hoje está por R$ 49,90 de uma única vez. Então, dito isso, a gente vai olhar a versão gratuita do Note Shelf 3, porque eu acho que ela é a melhor versão gratuita entre todos esses aplicativos, a mais completa. Ela tem inclusive funções de inteligência artificial, que as outras não têm em versões gratuitas. E depois a gente vai entender qual a diferença para o Premium. Então, sem mais delongas, vamos dar uma olhada no aplicativo em si. Então vamos lá. Quando a gente abre o aplicativo, a primeira coisa que a gente vê é esse menu aqui à esquerda e o nosso painel de cadernos aqui à direita. A gente vai passar por cada uma dessas funções aqui, mas a primeira coisa que a gente tem que notar é que o design é bem minimalista, bem limpo. Ele parece bastante com o design dos dispositivos da Apple, né? E antes que vocês me perguntem, eu não estou utilizando uma Apple Pencil, estou usando uma caneta da Azebai, e ela é uma marca brasileira com uma pegada mais minimalista, mais sóbria, tem aqueles acessórios mais clean, para você se conectar sem perder o estilo, mas de uma forma mais sóbria, mais elegante. Essa caneta aqui ela tem carregamento magnético, se o seu iPad for compatível, mas ela também tem carregamento via cabo. Então, se você tiver um iPad mais antigo, você também pode utilizar sem problema algum. Eu vou utilizar ela durante todo o vídeo para vocês verem a precisão, a funcionalidade. E se você quiser conferir, eu vou deixar o link aqui na descrição e você pode usar o cupom LUIS10 caso você queira comprar. Então, para começar, aqui no menu Home, que é a nossa página inicial, a gente tem Quick Note, que é uma nota rápida, novo notebook ou importar um arquivo. Lembrando que a gente está utilizando a versão gratuita do Note Shelf 3. Então, eu já tenho um caderno aqui e eu posso ter até 3, como eu falei. Então, eu tenho aqui 2 cadernos restantes. Então, quando a gente clica aqui em Quick Note ou nota rápida, o que a gente tem é uma página em branco, direto para você escrever. Não precisa criar capa, colocar o nome, nem nada disso. Se você quiser apenas fazer uma folha em branco, você pode clicando ali. E se eu quiser criar um caderno, eu clico aqui em New Notebook e aqui eu vou poder selecionar tanto a capa, tem vários e vários designs, vou selecionar esse aqui só como exemplo, e o papel. Então tem papel pautado, com pontinhos, quadriculados, com linhas normais, liso. Você pode escolher o jeito que você quiser e a cor que você quiser. Você também pode clicar aqui e personalizar uma cor que não esteja aqui entre essas mais padrões. Então, por exemplo, eu vou clicar aqui e vou selecionar esse amarelo pontilhado. Coloquei a minha capa, coloquei o meu papel, agora vou selecionar o nome do meu caderno. Por exemplo, coloquei aqui Química. Então eu posso vir aqui em adicionar uma senha para proteger o meu caderno ou eu posso simplesmente criar o meu caderno. E tá lá meu caderno, a gente vai passar por essas ferramentas, mas antes a gente tem que ver aqui, agora eu tenho um caderno restante. Criei 2, eram 3, tem 1. E aqui eu também tenho o Import File, que é para você trabalhar com um outro arquivo, trazer ele de algum lugar do seu iPad, ou da sua nuvem, enfim. Então, por exemplo, eu vou pegar esse aqui e vou trazer para cá. Tá vendo que ele criou como se fosse um caderno? Mas é um PDF, é um material de estudo de uma aula qualquer. E tá vendo aqui agora que acabaram os meus cadernos? Eu não posso mais nem importar e nem criar um caderno novo, porque essa é a versão gratuita, então ele me permite até 3 arquivos. E aqui, esse PDF ele conta como um arquivo também. Então se eu abrir aqui, vou poder trabalhar nele normalmente, fazer tudo o que eu quiser, mas eu não vou poder criar
um novo caderno aqui, enquanto eu tiver esses 3. Para eu criar um novo caderno, eu tenho que apagar um desses permanentemente. Então eu clico aqui, por exemplo, vou apagar esse aqui, mandar ele para o lixo, tenho que vir aqui no lixo, apagá-lo permanentemente, e aí tá vendo? Eu volto a ter aqui um para poder criar novamente. Então, seguindo aqui nos menus, a gente tem o menu de favoritos. E tá vendo que não tem nada porque eu não coloquei nenhum caderno como favorito. E como é que eu faço isso? Eu posso clicar aqui em cima do caderno, segurando com o dedo ou com a caneta, e vai abrir esse menu aqui. Então aqui a gente tem abrir em nova janela, mostrar onde o caderno está, em qual pasta que ele está. Aqui, ó, adicionar a favoritos, tem a estrelinha aqui, se eu clicar aqui ele vai para lá. Renomear, mudar capa, colocar tags, duplicar, mover, informações, compartilhar e lixo. Então se eu clico aqui em adicionar aos favoritos, tá lá, ele foi para minha pasta de favoritos. Muito simples, né? Olhando mais alguns menus aqui, quando a gente clica no caderno, a gente tem abrir em nova janela. E aí o caderno abriu numa janela separada. Então agora eu tenho 2 instâncias do aplicativo abertas. E aí para passar a página, é só eu usar 2 dedos. Se eu usar a caneta, obviamente ele vai riscar, não é isso que a gente quer. Eu uso 2 dedos para mover o caderno. Então beleza, aqui como eu falei, são os cadernos que não estão, cadernos e materiais que não estão categorizados. Aqui embaixo a gente tem a biblioteca. Aqui a gente tem diversos templates para você escrever já prontos. Por exemplo, eu vou vir aqui em produtividade. Eu tenho vários planners, vários mapas mentais, vários rastreadores de hábitos, de rotina, listas, enfim. Como você pode ver aqui, a gente tem várias categorias, então assim, são infinitos templates e toda semana eles adicionam templates novos. E óbvio, você pode fazer o seu, mas por exemplo, vou pegar um aqui de produtividade, um mapa mental, vou pegar esse aqui. Aqui eu posso adicionar os favoritos, posso mudar a cor e posso, aqui em cima também mudar a orientação. E posso criar um caderno com esse mapa mental. Então, ó, criei um caderno. Se a gente voltar lá na minha pasta principal, eu vou ter aqui, ó, mapa mental. Ah, Luiz, mas como é que eu pego esse mapa mental e coloco dentro de um caderno já existente? Venho aqui no maisinho, escolher template, mas calma que a gente vai chegar lá. Seguindo aqui, a gente tem o categorias, e aqui o nome já diz, né, para você categorizar os seus cadernos, anotações e arquivos. Aqui eu já tenho uma categoria, que é as minhas anotações, mas eu posso criar uma categoria nova, simplesmente clicando aqui e escrevendo. Criei aqui o FRJ, que é a minha faculdade. Então agora eu posso pegar o meu caderno e movê-lo para o FRJ. Então quando eu clicar aqui, vai estar lá meu caderno de Química. Muito simples, né? Muito fácil de entender. Aqui embaixo a gente tem uma forma interessante de procurar as nossas anotações e os nossos dados. No menu de conteúdo aqui, se a gente clica, por exemplo, em fotos, ele vai mostrar todas as fotos que estão distribuídas nas suas anotações. Isso é interessante porque na maioria dos aplicativos você pode pesquisar a sua caligrafia, né? Procurar fazer pesquisa escrita, e aqui também você pode fazer isso. Mas por fotos é uma coisa que você não tem, eu acho que em nenhum aplicativo, só no Note Shelf. Então ele separa aqui suas fotos, se eu clicar aqui ele vai direto para a página, abre o caderno e vai direto para a página onde está essa foto. Mesma coisa para as gravações e para as marcações de favoritos. Aqui a gente também tem um sistema de tags, onde eu posso colocar tags nas minhas anotações, seja no caderno ou na página. É só eu vir aqui no caderno e colocar, por exemplo, vou colocar aqui 2023, como se fosse ano passado. Coloquei aqui, tá aqui a tag. E aí ela vem aqui para baixo. Se eu clicar aqui, meu caderno está com a tag. E assim eu posso fazer para vários cadernos ou várias páginas. Beleza, fechamos ali o menu da esquerda e eu posso clicar aqui no maisinho na direita para ter mais algumas opções. Aqui eu tenho nota rápida. Se eu clicar aqui em cima do maisinho, ele vai abrir a nota igualzinho aconteceu quando a gente clicou aqui. Mas se eu quiser adicionar algumas opções ou personalizar, eu posso clicar aqui nos slides e aí você pode criar de acordo com a sua preferência, né? Você pode mudar o papel e não fazer apenas uma nota rápida imediata. Ainda no maisinho aqui, a gente tem, por exemplo, templates, novo caderno,
importar uma página, a gente pode colocar uma nota de áudio, escanear um documento, tirar uma foto. Então, por exemplo, se eu clicar aqui em nota de áudio, ele vai abrir uma nota nova e vai começar a gravar, tá vendo? Que tá gravando aqui, tudo que eu tô falando ele tá gravando. E eu posso fazer nas minhas anotações aqui, enquanto ele tá gravando o áudio. Isso é útil quando você tá numa aula ou algo assim e não quer começar a gravar rápido, né? Então você vai lá naquele menuzinho e começa uma gravação. Para parar é só vir aqui e aí você decide o que vai acontecer com ela. Se você quer tocar. Tá gravando aqui tudo que eu tô falando, ele tá gravando. E eu posso fazer nas minhas anotações aqui, enquanto ele tá gravando o áudio. Isso é útil quando você tá numa aula. Viu? Ele vai gravando e aí você pode compartilhar, se você quiser, por e-mail ou por alguma outra coisa. Isso é uma função muito interessante porque o Notability, por exemplo, e o GoodNotes, eles não permitem que você, pelo menos até onde eu sei, eles não permitem que você compartilhe o áudio com outros aplicativos. E aqui ele pega esse arquivo e você pode compartilhar normalmente como se fosse um outro arquivo qualquer. Então você pode vir aqui, excluir, por exemplo, e voltar lá para o seu menu. Opa! Aqui a gente tem a opção de procurar padrão e aqui a gente tem algumas opções de organização, né? Eu posso organizar pela data que foi aberto pela última vez, ou data que foi modificado e etc. Mas vamos lá, vamos para o caderno, que é o que interessa aqui. Quando a gente abre o caderno, a gente tem o nosso menu da esquerda, que são cores e presets de tamanho de caneta, por exemplo. Aqui em cima a gente tem a nossa bandeja de ferramentas principal e aqui a gente tem a nossa caneta, onde a gente pode escolher vários tipos de caneta, como por exemplo a caneta esferográfica, a caneta tinteiro, essa caneta aqui com a ponta mais fina e um lápis. Aqui eu tenho a caneta esferográfica, né? Então eu tenho um traçado padrão e aí eu tenho a caneta tinteiro que vai me dar um traçado com variação de pressão, se você estiver usando a Apple Pencil. Tenho essa caneta aqui que é como se fosse uma caneta para você fazer linha em desenho, sabe? Eu esqueci o nome dessa caneta, perdão. Que é uma caneta mais, literalmente para você fazer linhas. E tenho o lápis, que ele simula traçado de um lápis, tá vendo? A textura, ele simula traçado do lápis. E todos esses, quando você vem aqui no preset, você pode deixar selecionado um preset de tamanho. Então, por exemplo, deixei aqui de 4 milímetros. Tá vendo que o traçado aumentou? Agora eu vou deixar esse segundo aqui em 6 milímetros. O traçado ficou bem maior. E vou deixar esse terceiro aqui em 1 milímetro. Traçado bem mais fino, tá vendo? Passando aqui pro lado, a gente tem o marca-texto. E aí tem duas opções. Ou o marca-texto quadrado ou o redondo. A diferença é bem óbvia, né? Dá pra ver que um é quadrado e o outro é redondo. Ainda tem aqui a opção de segurar para transformar em uma forma. Ou seja, se eu fizer a forma e segurar, ele vai transformar na forma perfeita. Então, como eu não consigo fazer um círculo perfeito, ele faz para mim. E aqui, para fazer linhas retas, mesmo esquema. Tá vendo? Ele sempre ajusta a forma para mim. Aqui na borracha a gente tem algumas opções. Eu sempre deixo no automático, porque, por exemplo, se eu fizer rápido, ele apaga o traçado todo. E se eu fizer devagarinho, ele apaga bem pixel a pixel, tá vendo? Para eu fazer um ajuste fino se eu quiser. Então, eu sempre deixo no alto. Mas se você quiser, você pode ir mudando aqui, tanto o tamanho, quanto apagar o traço todo, apagar apenas marcador, apagar apenas a caneta. E aqui, quando você acabar de usar a borracha, ele volta para a ferramenta que você estava antes, por exemplo, o marca-texto. Depois a gente tem formas geométricas. Então, se eu fizer da mesma forma que eu fiz ali com o marca-texto, ele ajusta para mim. E aí eu posso vir aqui e colocar algumas opções de forma, por exemplo, linha, seta, seta dupla, quadrado, enfim. Tá vendo? Ele vai fazendo para mim, bem tranquilo. Aqui eu mudo a cor. E aqui eu posso ter uma segunda forma. Mas lembrando que são as mesmas, tá vendo? É só para deixar de preset. Ah, preciso da linha, preciso do retângulo e do pentágono. Então, coloco aqui de preset e vou usando. Também posso mudar a cor aqui embaixo. Aqui a gente tem a ferramenta caixa de texto e eu posso clicar aqui e com o dedo puxar para ela ficar maior. E aí eu posso escrever qualquer coisa. Exemplo. Tá aqui, posso formatar, tá vendo? Como se fosse um Word, tem várias opções de formatação aqui. Mas
eu acho que essa é uma ferramenta que a gente acaba não usando muito nesse tipo de aplicativo, né? Porque o foco aqui realmente é a caneta. Então aqui, voltando para a caneta, por exemplo, eu tenho o laço. A ferramenta de laço me permite puxar coisas. Opa, selecionei duas. Ó, selecionei esse desenho aqui que eu fiz e aí eu posso cortar, copiar, deletar, usar a inteligência artificial, mudar o tamanho. Então, por exemplo, se eu quiser... O laço ele tem uma função muito interessante. Digamos, por exemplo, que eu precise lembrar de uma fórmula qualquer da matemática. Vou fazer uma fórmula aqui só de exemplo, tá? Finge que isso aqui existe. Então, eu vou selecionar aqui a ferramenta laço e vou colocar aqui, ó, Save Clip. Então, eu posso salvar isso aqui nos meus clips, adicionar. E aí, toda vez que eu clicar aqui no maisinho e clicar em Saved Clips, clipes salvos, eu posso selecionar essa fórmula já pronta. Isso é muito útil, né? Quando você quer guardar certas coisas, não tem que ficar lembrando ou não quer reescrever a mesma coisa sempre. Então, você já pode colocar aqui, deixa no seu caderno, vai salvando o que você precisa e é só selecionar ali, muito fácil. Aqui é o modo de apenas leitura e aqui eu tenho inteligência artificial. O que é isso? Então, por exemplo, se eu quiser clicar aqui e pedir para resumir, eu posso colocar aqui e ele vai fazer um resumo do que está escrito aqui. Só que esse resumo, por enquanto, pelo menos na versão gratuita, é apenas em inglês. Ele não vai traduzir diretamente esse resumo. Mas se eu clicar aqui e ir na ferramenta de tradução, eu posso traduzir depois. Lembrando que na versão gratuita você tem 30 créditos para usar por mês, ou seja, você pode usar 30 vezes o AI por mês. Então eu posso, por exemplo, clicar aqui em gerar anotações sobre esse pequeno parágrafo que está aqui. Ele fez esse aqui e eu posso colocar como letra escrita. Tá vendo como fica legal? Ele coloca por inteligência artificial como se eu tivesse escrito isso aqui. Bem interessante essa função e mais interessante ainda que ela está disponível na versão gratuita, ao contrário dos outros aplicativos que disponibilizam apenas na versão premium. Aqui no maisinho, para a gente adicionar, a gente tem algumas opções. Eu posso adicionar uma página nova, escolher um template para essa página, adicionar uma foto, escanear um documento, abrir a minha câmera ou importar um documento aqui para dentro do caderno. Lembrando que, se eu clicar aqui na segunda aba, eu posso colocar uma foto. Ah, mas foto de novo? Aqui é uma foto para o fundo da página, como se fosse um template do caderno. E aqui é uma foto para o documento. Ele vai em qualquer lugar que eu quiser. Aqui a gente ainda tem algumas opções, como gravar um áudio, e ele já começa a gravar imediatamente. Posso pausar. Gravar um áudio, e ele já começa a gravar imediatamente. E aí eu posso excluir ou compartilhar, enfim, tudo que a gente viu no outro menu. Também tem os stickers, caso você queira. E aqui o clipe, como eu falei. E aí, se eu quiser importar mídia, eu posso trazer um arquivo aqui para dentro, desde que ele seja compatível do meu próprio iPad. Aqui ele vai esconder todas as bandejas de ferramenta para você ter o maior espaço possível. E como você pode ver, esse aqui é um iPad de 11 polegadas, ele não é tão grande, então isso aqui é muito útil para mim. Aqui a gente ainda tem algumas opções, como o modo de apresentação, e aí, por exemplo, eu posso colocar um ponteiro para ficar mostrando, ou posso montar um ponteiro permanente. E aqui ele vai ficar marcado como se eu tivesse feito a minha marcação durante a apresentação. Isso é muito útil também para quem dá aula, por exemplo. Tem algumas opções aqui para limpar e sair do modo de apresentação. Pronto, saí, ele apagou o que eu fiz no meu documento. Aqui eu ainda tenho ir para a página, então eu posso escolher uma página para ir direto para ela, ou o Zoom Box, que é para eu escrever pequenininho. Isso é uma função que muita gente gosta, eu não uso muito. Eu escrevo aqui e aí ele escreve normal ali, tá vendo? Ainda aqui eu tenho algumas opções de página. Posso rodar a página, mudar o template, salvar o template, ver a senha do caderno, sincronizar com a Siri, sincronizar com o Evernote. E aí aqui eu tenho a minha orientação de passar a página, se eu quero vertical ou horizontal. Mostrar a barra de status com a data e hora ali em cima. Styles, que é a caneta, né? Usar a Apple Pencil, se eu desligar aqui ele vai desconectar a minha caneta, eu não vou conseguir usar. E aqui sensibilidade à pressão, se a sua caneta for compatível. Aqui em mais opções a gente pode selecionar para ele esconder a interface durante o modo de apresentação, permitir links nas suas anotações e desabilitar o Auto Lock.
Aqui a gente também pode customizar a nossa barra de ferramentas. Então tudo que eu tenho aqui, eu posso colocar, tá vendo? O vermelhinho é o que tem, se eu clicar aqui ele vai sair. Por exemplo, eu vou tirar o modo de leitura, ele saiu daqui. E vou colocar o modo, deixa eu ver aqui o que eu posso colocar. Vou colocar as tags, tá vendo? E aí eu posso colocar mais coisa também, câmera, enfim, eu posso montar a minha barra de favoritos aqui em cima, minha barra de ferramentas, desculpa. E isso é muito bom, né? Porque é o único aplicativo, eu acho, que deixa fazer isso na versão gratuita, pelo menos. Então eu posso tirar coisas aqui que eu nunca vou usar e colocar coisas realmente úteis. Beleza, você já viu que o aplicativo é bem completo na sua versão gratuita, mas existe ainda a possibilidade de você fazer a compra vitalícia do aplicativo por R$ 49,90. E quais são as diferenças para a versão gratuita? Bom, você viu que a maior diferença vai ser o número de cadernos que você pode criar. Na versão gratuita você só pode criar até 3 e na versão Premium é ilimitado. Então, acho que essa é a maior vantagem de todas. Além disso, na versão Premium você pode editar os templates que você baixou na biblioteca, assim como os planners. Então, se você quer melhorar alguma coisa ou adequar para o seu uso sem ter que fazer do zero, essa também é uma boa opção. E ele conta também com pesquisa e reconhecimento de escrita. Então você pode pesquisar nas suas anotações, ele vai reconhecer a sua letra, vai ficar muito fácil de você encontrar tudo que você precisa. E por último, ao invés de 30 créditos, você tem 100 créditos por mês para utilizar a inteligência artificial. Só pelo fato de ser uma compra única, eu acho que já vale muito a pena para você poder utilizar cadernos ilimitados. Esse é um aplicativo bem barato se você comparar com os concorrentes. E a gente tem que entender também que a gente precisa contribuir para que os desenvolvedores possam melhorar cada vez mais o aplicativo. Se a gente não compra, fica difícil, né? Não dá para eles desenvolverem coisas novas e atualizarem o aplicativo com frequência. Espero que esse vídeo tenha sido útil para você de alguma forma. Se você tiver alguma dúvida, quiser mandar uma mensagem, fica à vontade para colocar aqui nos comentários ou mandar mensagem lá no Instagram. Se você quiser ver algum outro aplicativo de caderno, deixa o comentário aqui. A gente se vê no próximo vídeo. Obrigado por ter assistido. Tchau!